Boa noite! Gente, finalmente essa live vai acontecer, né? Boa noite! Olha eu aqui. Achei que essa semana, gente, não ia conseguir fazer a live, esqueci de pegar o fone. Pera aí. Porque por conta desse feriado, deixa eu colocar o fone, pera aí. Por conta do feriado, a gente foi bem conturbado, a gente está tentando encaixar aí. E para quem me acompanha nos stories, viu o sustinho que eu levei no início da semana. Tive um início ali de pródromos, né, que a gente fala dentro desse processo de estar ganhando bebê ou não. Mas às 10 horas da noite vou contar um pouquinho para vocês, enquanto eu aguardo as meninas entrando. Boa noite, Marie. Na segunda-feira, gente, eu tive assim um final de semana atípico por conta do feriado, né? E aí na segunda eu já não estava muito bem, acordei bem esquisita. E no e aí o que que aconteceu? Eu cheguei em casa à noite, comecei a sentir algumas contrações, contrações de treinamento, na verdade, né, normal nessa reta com 36 semanas. Só que essas contrações começaram a aumentar com a dor pélvica. E aí eu comecei a falar, gente, peraí, que isso aí não tá normal, né? E aí, isso das 10 até a meia-noite, começaram a intensificar as dores. Eu falei, meu Deus, tá estranho. E aí, eu segui as orientações da minha fisioterapeuta, da Angélica, fui tomar um banho, né? Tomei um banho bem demorado, lá fiquei embaixo da água esperando. E aí, depois que eu deitei, falei, vou esperar, vamos ver se passa. E aí passou. Então, não avançou para a próxima etapa. Então, a gente sabe que depois dessa fase dos pródromos, né, que é essa contração aí, se a gente toma banho e não melhora, é sinal de que o parto está evoluindo e a gente vai, de fato, ter o bebê. Mas graças a Deus, na segunda-feira não evoluiu e a gente parou ali na fase inicial dos pródromos. E para que serviu isso, gente? Serviu para que eu e o Jairo corresse contra o tempo em organizar aí o que falta do quarto da bebê. A malinha dela não estava pronta. E foi bonitinho porque o Jairo, no final da aula ali, da aula, no momento em que eu estava passando mal, ele se comportou muito bem, não ficou nervoso, manteve a calma, né? Mas depois que passou, ele até falou: Meu Deus do céu, que susto! Vamos correr para organizar, deixar tudo pronto para ela chegar. E aí, nessa semana, a gente está correndo aí para deixar tudo certo para a chegada da Celina, que possivelmente aconteça aí nas próximas semanas, né? Então, gente, vamos lá, vamos falar do que interessa. A gente está aqui, né, para aprender um pouco mais sobre a verdadeira feminilidade. Eu acredito que a gente esteja desenvolvendo um trabalho assim muito bonito, muito interessante, trazendo a teoria toda dessa questão da feminilidade. E hoje eu quero compartilhar com vocês mais uma engrenagem a respeito desse estudo do livro. Eu acredito que poucas pessoas poderão estar aqui porque o combinado é às terças-feiras mesmo, mas por conta do feriado e de todo esse susto aí, a gente precisou jogar essa live para quinta-feira, mas não tem problema, as meninas estão assistindo no gravado. E eu tenho certeza que se você não puder, você vai assistir no gravado depois. Deixa eu só pegar minha Bíblia e a gente inicia. Um minutinho. Pronto, gente, vamos lá. Essa semana a gente vai começar falando sobre algo muito importante
que está até escrito aqui o tema da nossa live de hoje, que é uma serpente em meu jardim. E essa semana, a gente vai aprender a analisar a estratégia da serpente, de como Eva ela caiu em uma armadilha e como o pecado iniciou na nossa vida, né? Na vida de todas as mulheres e na vida de toda a humanidade. Antes disso, eu queria orar com vocês para a gente iniciar, tá certo? Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por mais essa noite. Peço, Espírito Santo, que o Senhor venha nesse momento, usa minha boca, usa tudo aquilo que eu vou ministrar para essas mulheres, aquelas que irão assistir, papaizinho querido. Peço que o Senhor esteja colocando os seus anjos ao redor da minha casa, Pai, da minha família, da minha filha, do meu esposo, da vida dessas mulheres e da família delas, Pai. Tenho certeza que essa palavra irá ecoar não só sobre a vida delas, mas as gerações futuras, porque uma mulher curada, uma mulher que entende o seu verdadeiro propósito é capaz de curar gerações. Então nós estamos aqui, Senhor, pedindo encarecidamente para que o Senhor derrame do teu espírito, derrame do teu conhecimento, para que todas nós possamos aprender e entender o verdadeiro sentido da nossa feminilidade. Eu peço que o Senhor use a minha boca, use o meu conhecimento para que cada vez mais mulheres venham ser libertas desse sistema do mundo, desse entendimento errôneo do que é feminilidade e que a gente possa desfrutar, Pai, do verdadeiro propósito daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Então vamos lá, meus amores. Como eu estava falando, o tema da nossa aula de hoje é uma serpente em meu jardim. Esse tema, ele é polêmico porque a gente vai na raiz dessa estratégia da serpente para trazer para vocês o quanto nós precisamos entender o quanto a serpente ela foi astuta em trazer essa armadilha e onde o pecado entrou no mundo. Acontece, gente, que essa estratégia ela ainda é usada até hoje. Então, Satanás, ele continua usando das mesmas estratégias lá do início, ainda hoje, de uma forma um pouco diferente. E hoje o nosso papel aqui é entender essas armadilhas e tentar olhar para a nossa vida atualmente e ver aonde nós estamos caindo. Lá na página 91 do estudo do nosso livro, então é importante dizer que vai estar disponível, tá? Até amanhã, a semana 4 do livro, tá certo? Então, se você não está acompanhando semanalmente, até amanhã à noite, a semana 4 vai estar disponível lá no nosso link do Drive, amém? Então, eu vou ler alguns depoimentos que estão presentes nesse livro para a gente começar a entender esse estudo da semana 4. Então, olha só, né? Esses depoimentos, gente, estão disponíveis no site Aviva Nossos Corações. Não é coisa da minha cabeça, tá? São pessoas que já fizeram esse estudo, mulheres que já fizeram esse estudo e deixaram disponíveis os seus depoimentos para que outras mulheres pudessem entender a profundidade desse tema, tá? Então, vou ler aqui para vocês. Ó, uma mulher disse: não aguento mais. Faz 3 anos que meu marido pega no sono em frente à TV e eu estou completamente furiosa e amargurada, porque ele não me ama, ele não me abraça como um marido deveria fazer. Estou exausta e cheia de rancor, o que é errado, sei muito bem. Bato as portas e fico amuada. Todavia, não consigo explicar ao meu marido por que eu estou tão zangada. Outro dia, ele me disse que cansou de ser maltratado. O homem passou quase a vida inteira berrando, gritando comigo e quase me matando de medo. Agora eu sou a bruxa? Estou aguardando a resposta de Deus às minhas orações, mas enquanto espero, vivo furiosa e desanimada. Aí uma outra mulher escreveu: destruí meu marido e seu relacionamento com Deus por causa da minha arrogância,
manipulação, egoísmo e intimidação, tanto em comportamento quanto em palavras. Ele está profundamente ferido por minha causa. E aí, aqui tem o depoimento de um homem também. Esse homem ele vai falar assim: faz tempo que eu não me relaciono com uma mulher de verdade. O motivo é simples. Faz tempo que eu não conheço uma mulher de verdade. A famosa mulher moderna, ela é agressiva, controladora, rude, espalhafatosa, opressiva, chata, infiel, desrespeitosa, até mesmo as da igreja. Sinto falta da mulher forte, mas feminina, delicada, romântica, carinhosa, amorosa, prestativa, boa mãe, companheira e sentimental do passado. Gente, quando eu leio esses depoimentos, né, eu consigo perceber o quanto Satanás ele trabalha duro para desfigurar o design divino. E, infelizmente, a atitude de Eva garantiu que daquele momento em que ela comeu a maçã, uma serpente vivesse no jardim de todas as mulheres. E isso mexe muito comigo, porque nós temos que entender o quanto a gente tem que buscar esse entendimento de como Satanás ele age de forma muito sutil nas nossas vidas. Lá em Gênesis 2, do 22 ao 25, vai estar falando assim, ó. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. É importante falar para vocês 6 características, e eu quero que vocês anotem, se vocês puderem, 6 características do que marcaram o relacionamento do primeiro homem com a primeira mulher, tá? Então, quais são essas palavras? Eu quero que vocês entendam que nesse versículo vocês podem ler de novo, então tá lá em Gênesis do 22 ao 25, existem 6 características desse relacionamento antes do pecado entrar ao mundo. Então vai estar falando de parentesco, tá? Vai estar falando de compromisso, vai estar falando de unidade, comunhão, autenticidade, pureza e pureza, tá? E eu quero que vocês analisem que como isso está no relacionamento de vocês hoje, né? Quem é casado aqui, quem vive um casamento, um relacionamento, se vocês conseguem identificar essas características. Então, parentesco, compromisso, unidade, comunhão, autenticidade e pureza. Esse estudo, gente, ele é muito profundo porque ele realmente faz a gente olhar não só para nós mesmas, mas para os nossos relacionamentos à nossa volta. Porque Satanás, ele quis impedir que as pessoas enxergassem a verdade que Deus projetou para nós. Ele realmente estava intencionalmente disposto a deturpar esse relacionamento, porque o relacionamento homem e mulher tem o alvo de mostrar o evangelho, o relacionamento de Deus com seus filhos, com Jesus e a igreja, tá? Então, o relacionamento cujo alvo era expor o evangelho e a glória do Senhor, ele foi completamente deturpado quando o pecado entrou no mundo. Então, a Bíblia ela vai nos ensinar repetidamente que as leis de Deus são para o nosso bem e para a nossa proteção. E que a nossa obediência ela resulta em bênçãos. Mas o que tem acontecido? Uma vez que a gente duvida da bondade de Deus, a gente acha que nós temos justificativas para rejeitar a sua vontade e a gente decidir o que é certo e o que é errado.
e que a gente de fato sabe o que é melhor para a nossa vida. Então, quando você entende que você. Quando você acha, né? Não quando você entende. Então, quando você acha que você sabe o que é melhor para a sua vida e que a bondade, a obediência, ela cabe só naqueles assuntos em que você acha necessário, você já deixou que essa serpente agisse aí no seu jardim. Porque eu fico imaginando, gente, se esse fruto que a Eva comeu lá no início não fosse tão atraente, você acha mesmo que ela teria considerado a oferta? Você acha que se esse fruto, então a gente, né, na maioria dos relatos aí é colocado uma maçã, você acha mesmo que se essa maçã ela tivesse toda bichada ali, toda podre, toda com uma cor esquisita, a Eva ela teria chegado a pensar em desobedecer a Deus por causa desse fruto? Gente, claro que não. Então esse fruto ele era extremamente atraente. Quando a Eva olhou para aquela maçã, vamos colocar aqui a figura maçã, a gente não tem como comprovar que é isso, né? Mas o fruto ali, se esse fruto ele fosse feio, a Eva nem teria dado bola para a serpente. E aí, quando a gente vem trazer para a nossa realidade, eu quero que você reflita o quanto as ofertas de Satanás são tão atraentes e enganosas, porque elas vão parecer ser extremamente corretas. E isso é extremamente forte. O negócio de Satanás é dar ao pecado uma aparência inofensiva, atraente e promissora. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês realmente analisam quando a gente pensa no mundo espiritual que Satanás ele ia oferecer para vocês, né? É onde muitas mulheres de Deus, homens de Deus têm se deixado levar por essas ofertas atraentes e enganosas que aparenta ser inofensiva, mas não são. Então, quando a gente olha para as circunstâncias da nossa vida, todo dia a gente precisa estar vigilante, a gente precisa vigiar sobre tudo o que está acontecendo no nosso dia, nós como mulheres cristãs. Porque Satanás, ele vai colocar oportunidades para que essa serpente entre no seu jardim de uma forma inofensiva, de uma forma atraente e com certeza de uma forma extremamente promissora. E aí, quando a gente vai olhar para Eva, né, quando a gente olha para Eva lá naquela época, a gente consegue analisar que o problema da Eva foi realmente não parar para analisar o que estava acontecendo naquele momento. E aqui a gente se depara com uma palavra muito conhecida nas mulheres: impulsividade. Então, aqui, quem é impulsiva, gente? Quem já tomou uma atitude naquele momento de impulsividade? Fala para mim. Me responde aqui. Eu já fui extremamente impulsiva, gente. E até hoje eu me pego pedindo para Deus me dar esse discernimento de não tomar as atitudes de forma impulsiva. Porque na impulsividade eu cometi os meus maiores pecados. Eu acho que a live está com delay. Eu quero ler com vocês, a lá, Nai. A Nai, oi, Nai, que bom que deu tempo de você entrar, amor. Então, gente, a impulsividade nos leva a cometer esses pecados que parecem ser inofensivos, mas que na verdade têm feito muitas mulheres de Deus caírem. Não só mulheres, mas homens de Deus, tá? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 2 Coríntios 11:13. Vamos abrir. Hoje a gente vai ler muita Bíblia, tá, gente? 2 Coríntios 11:13.
11:3, perdão, tá? 11:3. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. A Vanessa acabou de comentar, eu também. Aqui, gente, deixa eu ler. Eu sou também. Era em nome de Jesus. Era, Vanessa, e todas nós aqui, em nome de Jesus, éramos impulsivas. Mas quando a gente vai ler, então, ó, em 2 Coríntios 11:3, o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, ele vai falar sobre essa questão da serpente ser astuta. E aí ele escreve: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. E aí, gente, o que que a gente tem que entender? Que quando a gente faz as coisas do nosso jeito, é um erro. Quando você é tomada por essa impulsividade, quando você acha que você é a dona da razão, quando você toma uma atitude sem parar para analisar as consequências, e não só, gente, atitudes de você ir lá e fazer alguma coisa, mas às vezes numa conversa com pessoas, numa roda de pessoas, você acaba falando coisas que na verdade você não parou para pensar nas consequências da sua fala. Isso é um erro. A impulsividade, ela não faz parte do plano de Deus para as nossas vidas. Então, o que que a Eva, gente? Qual foi o item mais importante que a serpente ofereceu para Eva? Vocês conseguem parar para pensar? Esse item que fez com que Eva caísse e derrubasse todas nós foi a ideia de que ela deveria fazer as coisas do jeito dela. Que a mulher ela não precisava da orientação de Deus, que a mulher ela era capaz de tomar boas decisões sem a ajuda do Senhor, que ela ia saber o que fazer. E com muita sutileza, o inimigo ele plantou esse pensamento na cabeça de Eva. Você tem direito, você tem poder, você tem potencial, você sabe tomar decisões, você não precisa dos palpites de ninguém. Gente, está fazendo sentido aí na cabeça de vocês? Então, quantas de nós temos nos deixado levar nesse momento, na nossa vida, no hoje, por esses pensamentos intrusivos dessa serpente que habita no nosso jardim? Essa serpente que está no nosso jardim, porque o pecado fez com que essa serpente habitasse no nosso jardim, e hoje o nosso papel é desmascarar e repreender essa serpente que habita no nosso jardim. Porque o inimigo, ele tenta plantar todos os dias coisas na nossa cabeça para que a gente se deixe levar pelo nosso entendimento e não se deixe e não deixe que Deus age em nossa vida e através da nossa vida. O maligno, ele convenceu a Eva de que ela receberia todos os tipos de benefício, caso fizesse as coisas do seu próprio jeito. Então, quando a gente vai ler Gênesis, né, que tá lá aquela conversa da Eva com a serpente, ele vai falar: come, que você vai ter o conhecimento, você vai ser. Ele começa ali naquela conversa muito sutil, mostrando que a Eva, ela daria conta de ser e receber tudo aquilo que a serpente estava oferecendo. E aí a pergunta que eu faço para vocês: por que que você acha que Satanás ele se aproximou da Eva e não de Adão? Quando a serpente se aproximou da Eva e não de Adão, isso já foi uma abordagem extremamente calculada para que o plano de Deus sobre a liderança de Adão fosse interrompida.
Então, a serpente, ela foi extremamente direta em abordar Eva para que, de fato, essa liderança do homem já tivesse sido atingida de uma forma muito profunda. Porque a gente sabe que a Eva foi enganada ao passo que o Adão pecou intencionalmente com o conhecimento de causa. Como assim, Maria? Não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Me explica. Vamos lá. A Eva, gente, engoliu a isca. Mas, em vez de todos os benefícios prometidos, ela acabou sentindo um gosto amargo das consequências desse pecado: culpa, medo, alienação. Vamos ler lá a Bíblia? Vamos ler Bíblia, gente. Gênesis 3, do 7 ao 8. Quando a mulher viu que a árvore parecia, vou ler o 6, tá, gente? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que os que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E aí a gente entra na pergunta que eu fiz para vocês lá no começo. Você acha que quando Satanás ele tenta lançar uma isca na sua vida, essa isca ela não vai ser atraente? Porque a própria Bíblia diz, lá em Gênesis, que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos. Então, gente, quando Satanás tenta fazer com que você caia em pecado, ele não vai trazer esse pecado de uma forma feia. Muito pelo contrário. Ele vai trazer isso de uma forma extremamente atraente para que você ache que está tudo bem fazer. E a Eva, ela engoliu essa isca. E aí eu pergunto para vocês, como você acha que eles se sentiram após a queda? Principalmente Eva, né? Porque ela comeu primeiro. Então, quando a Eva comeu, quando ela deu essa brecha e fez com que o pecado entrasse no mundo, eu tenho certeza que ela se sentiu arruinada, ela se sentiu insegura, exposta. E Adão sentiu as mesmas coisas também. E quando a gente olha aqui, a gente não tem que ficar espantado que eles vieram e costuraram folhas de figueira. Porque eles, numa tentativa miserável, tentaram se cobrir. Então, nessa tentativa, gente, miserável, vou usar essa palavra, de costurar esses aventaizinhos, era realmente uma tentativa para esconder a vergonha que eles sentiam. Mas também vem muito de um gesto de autoconfiança, sabe? De autojustificação, de autodeterminação. Então, eu errei, mas deixa que eu resolva os meus problemas. Mais uma vez, uma afirmação de deixa que eu vou fazer do meu jeito. Então, olha que forte, gente. Sendo que o Senhor Deus, ele caminhava sobre o jardim, eles eram amigos íntimos de Deus. Deus passeava por entre o jardim, está escrito aqui, ó. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Então, olha o nível de intimidade que esses dois tinham com Deus. E mesmo assim, eles decidiram fazer do jeito deles.
Então, quando Adão e Eva costuraram esses aventais de folhas, né, eles acharam que iam resolver essa encrenca, né, que eles se meteram ali, com uma solução própria. E aí, quando Deus aparece no jardim naquele dia, os dois eles não correram ao encontro de Deus como era de costume. Eles fizeram o oposto. Eles correram de Deus e tentaram se esquecer dele. E aí eu faço esse questionamento para você. Quantas vezes você tem caído nas iscas de Satanás na sua vida e quando você cai, você se dá conta, você tenta resolver do seu jeito e ao invés de correr para o Senhor, você se esconde dele. Gente, isso é muito forte. Porque eu não sei vocês, mas no meu início da caminhada com o Senhor, eu tinha muitos pecados escondidos, pecados ocultos que eu precisei confessar, mas eu não tinha coragem de chegar para Deus, porque Satanás ele colocava na minha cabeça de que eu não era digna, eu não era merecedora, que eu não era filha amada. E quanto mais Satanás colocava isso na minha cabeça, mais eu corria para longe de Deus. E esse comportamento de correr para longe já é algo que, desde o início, quando o pecado entrou no mundo, Adão e Eva já fazia. Então Deus, ele vinha de encontro a Adão e Eva e eles costumavam, antes do pecado entrar, vir de encontro. Mas quando o pecado entrou, eles correram para o lado oposto, correram de Deus. Então para de tentar se esconder de Deus. Quando você pecar, corra para o Senhor. Porque pecar, gente, todos nós vamos pecar. O que a gente tem que entender é onde você tem caído com frequência. Quais são esses pecados de estimação que estão te afastando da presença de Deus? Todos nós temos esses pecados de estimação. Eu costumo dizer, esses muros baixos. Que você sabe quais são. Eu sei quais são os meus. O pecado, gente, quando ele entrou no mundo, ele mudou os dois. Ele afetou o conceito que fazia de Deus e de quem eles eram em relação a Deus. Ele deturpou tudo e ele vem deturpando tudo. Vocês conseguem entender? Por isso que quando a gente vai para esse estudo, a gente vai em Gênesis, mas a gente vem para o Novo Testamento também, porque a gente precisa fazer essa relação bíblica do Antigo Testamento, lá em Gênesis, da criação, para o Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo vai trazer. O pecado ele é atraente aos olhos, então muitas vezes a gente vai cair porque você nem percebe que está pecando. Se você vive longe da presença de Deus, você vai pecar com muita frequência. Tá dando para entender, gente? A live é difícil para mim porque vocês ficam muito quietinhas. Quando a gente faz as lives no via Zoom, vocês interagem, eu vejo o rostinho de vocês, vejo a reação de vocês. Aí, para mim, eu consigo entender, analisar se vocês estão entendendo. E aí, ainda estou me acostumando com esse formato de live, porque eu confesso que para mim é muito melhor ver o rostinho de vocês, ver se vocês estão entendendo, ouvir testemunhos de vocês, porque aqui só eu falo, né? Quando a gente faz essas lives pelo Zoom, eu consigo ter essa proximidade que a live não me dá, tá? Então isso é muito forte, gente. Eu vou ler 2 Coríntios para vocês verem o quanto o que eu estou falando está na Bíblia, tá? 2 Coríntios 4:4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo,
que é imagem de Deus. Então, gente, quando a gente fala do relacionamento homem e mulher, o diabo, o Deus dessa era, ele cegou esse entendimento, esse relacionamento do homem e da mulher. O homem e a mulher, quando se escondeu, né, de Deus, da presença de Deus, eles não queriam que Deus exercesse esse papel de criador deles. Eles não queriam, gente, que Deus, o Todo-Poderoso, julgasse o pecado deles e nem desse ordem para eles. Quando eles decidiram fugir de Deus naquele momento do jardim, eles queriam administrar e controlar as coisas como bem entendesse. E aí, isso é muito forte, porque desde aquele dia onde o pecado entrou, esse lema, farei do meu jeito, tem sido, gente, uma inclinação presunçosa de todos os homens e mulheres que já passaram por esse mundo. Deixa que eu faço do meu jeito. Quem aí está se identificando? Porque eu, por achar que bater no peito e falar, deixa que eu faço do meu jeito, eu machuquei muita gente, eu me machuquei muito. Então eu tenho muitas cicatrizes que Deus tem curado ao longo desses anos, caminhando com o Senhor, e deixei muitas cicatrizes em outras pessoas, porque eu fiz do meu jeito. E esse processo de se perdoar e da pessoa te perdoar, talvez por algo que você fez, muitas vezes vai levar um tempo. Só que quando a gente erra, vou fazer do meu jeito. A gente tem estragado, gente, mais ainda quando a gente tenta encobrir as consequências ruins com esses esforços ridículos. Então você errou, você sabe que você cometeu um pecado, você se afasta ainda mais de Deus e você tenta encobrir as consequências desse pecado. Olha como vai virando uma bola de neve. Sendo que o que a gente tem que fazer quando a gente erra, quando a gente peca, é a gente se submeter humildemente a Deus. Porque nós somos tão teimosas e a gente não acredita que Ele sabe o que é melhor para nós. Olha como você está aqui, ó, segurando o controle. Mesmo que esse preço, gente, dessa consequência, desse erro que você cometeu, seja literalmente infernal, você continua querendo fazer as coisas do seu jeito. Quem está aí cansada de fazer as coisas do seu jeito? Gente, eu há muito pouco tempo eu tenho entendido que eu prefiro viver uma turbulência, porque assim, quando a gente fala, eu entreguei minha vida para Jesus, agora vai ser só paz e alegria, né? Não, na verdade, gente, vai vir as provas, vai vir as circunstâncias, vai vir os momentos difíceis, mas se eu estiver debaixo da nuvem do Senhor, se eu estiver fazendo aquilo que agrada ao meu Deus, eu sei que eu estou no melhor lugar do mundo, por mais que pareça difícil. Porque muitas vezes, quando você estiver dando bons frutos, Deus vai vir podar a sua árvore, para que você dê ainda mais frutos. E essa poda, ela é difícil. E é onde, às vezes, muitas mulheres não entendem. Nossa, eu entreguei minha vida para Jesus e parece que o negócio está mais difícil. Deus está te provando, mulher. Mas antes você está sendo provada por Deus do que vivendo num lamaçal de pecado. Porque você segurar esse bastão de eu faço do meu jeito, tá te custando muita coisa. A sua saúde mental, a sua saúde física, o seu casamento, os seus relacionamentos. Quantas pessoas você tem machucado, e inclusive você mesma, por achar que você tem que fazer as coisas do seu jeito, por achar que tem que ser do seu jeito.
Você ser arrogante, prepotente, grossa. Ainda em Gênesis, a gente vai ler novamente, do 7 ao 10. Então, quando o homem e a mulher comeram desse fruto, né? Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, que andavam pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde você, onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Eu quero que vocês gravem. Se tudo que eu falar aqui nessa live hoje vocês esquecerem, eu quero que vocês gravem somente isso que eu vou falar para você. O que acontece, gente? Satanás, ele lança uma isca. E essa isca, muitas vezes, é uma mentira. Então, o que acontece? A gente ouve a mentira, a gente discorre sobre ela, a gente acredita nela e mais cedo ou mais tarde você vai colocar ela em prática. Você vai praticar essa mentira repetidamente e você vai se encontrar no caminho da escravidão. Então, para você ver como Satanás ele é sujo, ele vai fazer você ouvir, ele vai fazer você discorrer, ele vai fazer você acreditar e aí você vai agir. Então, no modo geral, você vai aceitar de forma inconsciente tudo que você ouve e você vê. E aqui, gente, é extremamente importante você saber com quem você caminha. Quem são os seus amigos mais próximos? Quem são os coaches, os mentores, as pessoas que você admira e você acompanha? Porque você ouve a pessoa, você vai discorrer sobre o que essa pessoa está falando, você vai acreditar no que essa pessoa está falando e aí você vai agir. Por isso que eu tenho muito temor, gente, quando eu trago as aulas aqui. Claro que eu tenho 1 hora, no máximo 1 hora e meia, normalmente 1 hora e meia, para trazer muito conteúdo para vocês. E eu acabo não conseguindo trazer tantos versículos assim de uma vez. Mas todos os versículos que baseiam o nosso estudo está lá no nosso drive na semana do livro. Porque a gente tem que entender, a gente tem que ouvir, discorrer, acreditar e agir a partir de pessoas que usam a Bíblia como base. Porque se você for pensar, é assim em relação às músicas, os livros, as revistas, as redes sociais das pessoas que você acompanha. A questão da moda, que a gente vai falar sobre isso mais para frente. Então, o que acontece? Você segue uma moda, você começa a ver, por exemplo, vamos falar algo que está super em alta agora. Então, a cor marrom está super em alta. Então, você começa a ver essa cor em todos os lugares: marrom, 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 marrom. Então, você segue essa moda, você adota esse estilo, você adota os valores, as prioridades desses seus amigos. O que tem acontecido, gente? A gente tem dado ouvidos ao que o mundo ensina sobre o sexo feminino e como se vestir, em como pensar, em como agir, sem jamais a gente se perguntar qual é a mensagem que eu estou transmitindo aqui. Tudo isso que eu estou vestindo é verdadeiro? Tudo isso que eu sou é de fato verdadeiro? Eu estou sendo levada para um raciocínio contrário à verdade? Ah lá, a Nai mandou aqui para mim. Vamos ler. Verdade.
Eu mesmo não consigo escutar mais sertanejo. Toda vez que estou em um local que toca, me sinto mal. Nai, eu sou assim com música eletrônica. Então, quem me conheceu aí no passado sabe que eu frequentei muitas festas eletrônicas, né? O Senhor me tirou de um lugar assim bem complicado. Então, a música eletrônica normalmente ela não tem letra, mas ela tem melodia, né? Ela tem o som. E se você quiser entender, já faz alguns anos, tá, que eu não escuto música secular, nem no meu carro, nem na minha casa. Então eu não, de verdade, eu não escuto música secular, a não ser alguns de algum drama coreano que eu assisti, eu vou lá, vejo a letra, a tradução, e aí às vezes eu acabo escutando, mas normalmente já tem alguns anos que eu não tenho mais o hábito de escutar música secular. E se você tem se sentido incomodada com as músicas, eu aconselho vocês ouvirem a pastora Sara Shiva, que ela fala bastante sobre essa questão do quanto a música influencia na sua busca da santidade, tá? Eu não estou falando de gênero musical, mas a Sara Shiva, ela vai conseguir explicar para vocês de uma forma bem. Ela já foi música, ela já foi cantora, já teve uma banda, e ela tem esse conhecimento aí a respeito do quanto uma música pode impactar na sua vida. É muito importante que vocês entendam tenham essa visão espiritual a partir das músicas que vocês escutam. Porque o que que acontece, né? Vamos trazer o exemplo que a Nai trouxe, o sertanejo. Então, quando você pega o sertanejo, vou usar o exemplo dela aqui, tá, gente? Nada contra, tá tudo bem. Mas quando você vai pegar o sertanejo, o que que é, gente? É traição, é pessoa que está no fundo do poço, ou a pessoa que não está nem aí para o relacionamento, que faz o que quer, acontece. E aí você ouve essa música, você está ouvindo, aí você começa a discorrer sobre ela, então, nossa, e aí você começa a acreditar, e aí você age. Meu Deus, olha que forte. Porque, se na música tá falando, a mesma coisa é sobre a vestimenta. Você começa a ver, você começa a ver, você começa a ver em todas as passarelas, em todas as lojas, em todos os lugares. Aí você começa a achar aquilo comum, aquilo ok. Aí você começa a acreditar que isso serve para você também. E aí você vai e compra uma roupa que, na verdade, ela diz respeito a todos os princípios bíblicos de uma mulher de Deus. Mas se todo mundo usa, eu também vou usar. Isso é muito forte. Porque a pergunta que eu faço para vocês agora é se você está sendo levada por um raciocínio contrário à verdade. Maria, que verdade? A verdade bíblica. Não a verdade das minhas opiniões. A verdade do que eu estou falando aqui. Eu quero que você entenda que existe uma verdade a ser seguida e essa verdade, ela se chama Bíblia Sagrada. Eu acho que é o apóstolo Paulo que ele vai falar. A Celina tá aqui, ó, gente, tá envolvida aqui na live também. O apóstolo Paulo, ele vai falar, o meu povo, eu não sei se é o apóstolo Paulo ou se é Jesus, enfim. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então você tem tempo para tudo. Você tem tempo para cuidar da sua casa, você tem tempo para estudar, você tem tempo para tantas coisas, mas para estudar a palavra de Deus você não tem. E aí você acaba perecendo por falta de conhecimento. Porque a verdade, ela está aqui para todos nós. Todas as mulheres podem ter acesso a essa verdade de Deus. Só que poucas estão disponíveis e dispostas a mudar a partir dela. E aí, quando a gente vai ler Gênesis, a gente vê que o Senhor Deus, ele chamou primeiro o homem e perguntou: Onde está você? E aí o homem respondeu, né? Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi.
Então Deus, ele se dirigiu primeiro ao homem. Deus, ele só queria uma admissão de culpa. Ele queria que os dois confessassem. E aí, o que que acabou acontecendo? Vamos ler a Bíblia, ó. Deus chamou o homem e perguntou: Onde está você? E o homem respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem disse que você estava nu? Comeu do fruto da árvore a qual eu proibi de comer? Aí o homem respondeu: Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus então perguntou à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Sendo que quando Deus abordou o homem primeiro e logo em seguida a mulher, o que que Deus queria, gente? Ele só queria que eles admitissem a culpa. E o que que eles fizeram? O Adão culpou a Eva e a Eva culpou a Adão, de nos obrigaram a agir dessa forma. Nossa, quando às vezes você está numa discussão com seu marido e aí ele fala: Nossa, como você é grossa. Ah, é porque eu tive um dia horrível, estressante. Olha aí você jogando a culpa. Tá travando, né, gente? Eu vi que travou. Voltou? Voltou agora? Parece que voltou, né? Acho que voltou. Beleza. Vou repetir, tá, gente? Vou repetir. Então, quando a gente está zangado, quando a gente está deprimida, quando a gente está cansada, a nossa atitude natural é jogar essa responsabilidade sobre as pessoas ou as circunstâncias que, segundo a nossa opinião, foram essas circunstâncias e essas pessoas que nos obrigaram a agir dessa forma, grossa, impaciente, teimosa. Raramente a gente vai ouvir uma mulher assumir as responsabilidades pelas escolhas que contribuíram ela de ter um problema na sua vida. Raramente. De bater no peito e falar: eu fiz, eu falei, eu errei. E nessa noite, Deus está chamando você para assumir a sua responsabilidade em vez de ficar culpando os outros, de ficar culpando as situações. Eu não estudo a Bíblia porque eu não tenho tempo. Se você sabe que você tem um pecado de estimação, você tem que entender mais sobre esse pecado. Por que que você cai todas as vezes no mesmo lugar? Para de ficar jogando essa responsabilidade para outras pessoas e comece você a assumir essa responsabilidade da sua temperança. Então eu vejo, gente, muitas mulheres, ai, quem aí sabe seu temperamento? Ai, eu sou colérica. Gente, eu sou colérica. Quem entende aí de temperamento? Eu sou colérica. Então, a colérica, vou falar do meu temperamento, que é o que eu sei, tá, gente? Então, o colérico, ele é expressivo, tem uma opinião forte, muitas vezes ele parece ser grosso, arrogante. Então, você é grossa com todo mundo, estúpida, e aí você pega e fala assim: é o meu jeito, eu sou colérica. Para com isso, mulher. Deus não te chamou para ser essa mulher estúpida, arrogante. Deus te chamou para ser feminina. Então, para de ficar jogando essa responsabilidade para circunstâncias, coisas e pessoas. E comece você a assumir essa responsabilidade com humildade e com o apoio do Espírito Santo. Gente, só o Espírito Santo para fazer com que a gente, de fato, comece a mudar. De verdade mesmo. O Espírito Santo é o meu
ajudador, consolador, meu grande amigo. Tem tantas coisas dentro de mim que eu peço ajuda, eu falo, Espírito Santo, me ajuda com isso, porque eu não consigo sozinha. Então, que você pare de jogar essa responsabilidade e comece a assumir, chamar para você as consequências das suas falas, da sua forma de agir. Mas eu te digo, mulher, sozinha você não consegue, você precisa do Espírito Santo. E ele está hoje disponível aqui nessa noite ou nesse dia, eu não sei quando você vai assistir essa live. Você só precisa chamá-lo com humildade, falar: Espírito Santo, me ajuda com isso aqui. O relacionamento entre Adão e Eva, ele já mostrava rachaduras lá atrás, lá quando o pecado entrou no mundo. Porque quando, e olha só que interessante, a gente vai desvendando essa trama, né? Quando Adão foi questionado, o Adão ele se esquivou dessa responsabilidade. Então, quando Deus perguntou, né? Vamos abrir aqui de novo a Bíblia. Onde está você? E aí Adão falou: eu fiquei com medo e me escondi. E aí Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore? E o Adão respondeu: foi a mulher que tu me destes por companheira que me deu do fruto da árvore. Então, quando ele foi questionado, ele se esquivou da responsabilidade e tentou se livrar da culpa e acusou a esposa sem dó nem piedade. Então, olha a rachadura enorme que a gente já vê no relacionamento de Adão e Eva depois que o pecado entrou no mundo. E aí, gente, eu quero trazer para vocês um pensamento de que talvez naquele momento, isso aqui é só um pensamento, tá? É só um pensamento, não tá na Bíblia isso. Mas sabe aquela crosta protetora que a mulher tem quando a gente é ferida, quando a gente é machucada, a gente se fecha e cada vez mais a gente tem se fechado. Então deixa que eu resolvo sozinha. Porque você imagina o quanto a Eva se sentiu exposta naquele momento em que o Adão não assumiu a responsabilidade e jogou para ela. Será que naquele momento, vamos imaginar, né? Será que naquele momento ela não se abraçou, né? Ela não abraçou o próprio corpo, segurou as folhas bem juntinho do corpo dela, do peito dela? Porque Adão, naquele momento, ele negligenciou sua responsabilidade. Lembra que o papel do homem é proteger, não só fisicamente, mas espiritualmente também? Tá fazendo sentido, gente? É muito forte isso. Porque aí você vai trazendo, entendendo Gênesis, entendendo o relacionamento inicial, o papel do homem, o papel da mulher, e você vem trazendo para a nossa vida atual, e você começa a entender as rachaduras e os padrões de comportamento que nós temos hoje nos nossos relacionamentos. Que nós temos hoje no nosso papel de mulher e o homem no papel de homem. Antes do pecado, o relacionamento do primeiro casal refletia um padrão divino, não tinha rachaduras. O marido e a mulher tinham autoidentidades e interdependências saudáveis. O pecado, ele levou os seres humanos a se preocuparem com o seu eu, com o indivíduo. O foco agora era meu, do meu jeito, eu primeiro, minhas necessidades. A mudança ela foi extremamente radical. Então antes, Adão e Eva, eles sabiam quem eles eram, então eles tinham essa autoidentidade.
Só que eles também entendiam essa interdependência um com o outro. E aí, quando o pecado entrou no mundo, foi quebrado isso. E aí passou a ter esse egocentrismo, esse espelho, né? Esse mundo girando ao redor daquilo que aquele homem ou aquela mulher queria. Então a mudança foi extremamente radical. E esse resultado ele vai gerar essa tensão imediata no relacionamento homem e mulher. E aí, gente, dá origem a um conceito daquele movimento que todas nós sabemos, que eu não posso ficar falando aqui, senão minha live cai. Nós contra eles. Olha aí. Isso é muito forte. Meu jeito, eu primeiro, minhas necessidades. Cadê a autoidentidade? Cadê a interdependência? Olha como a gente está totalmente afastada do plano inicial de Deus, como mulher, como homens, e como o nosso relacionamento deixou de expressar aquilo que Deus, o Espírito Santo e Jesus representa nas nossas vidas. A gente vai abrir a nossa Bíblia lá em 1 Coríntios agora, 11. Pode anotar se vocês não quiserem, tá? Do 11 ao 12. No Senhor, todavia, a mulher não é. Olha aí, gente, pode anotar, depois vocês vão ler. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Aí você vai continuar lá em Coríntios 12, do 26 ao 27. Ó. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Então, o que a gente precisa entender aqui? Ser independente significa se ver como alguém separado ou distinto, tá? Então, quando você se auto-intitula independente, isso significa que você se vê como alguém que é separado, que é diferente. Agora, interdependência, escuta o que eu vou falar. Interdependência é um relacionamento saudável e recíproco, em que os envolvidos influenciam, apoiam e ajudam uns aos outros. Então a gente vê aqui na Bíblia. Olha que coisa mais linda. Todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasceu da mulher. Então, o que a gente tem que entender? Que nós temos essa interdependência. A atitude da mulher, ela influencia na atitude do homem. E o contrário também. Eu quero ler o livro, uma parte que vai falar assim. Elas estavam conversando, né? Então, essas amigas estavam conversando. E ela vai falar assim, ó. Certa vez uma amiga me advertiu. Mari, se você insulta meu marido, insulta a si mesma. Se você, perdão, Mari, se você insulta seu marido, insulta a si mesma. Se você o prejudica, prejudica a si mesma. Se você o beneficia, beneficia a si mesma. Tudo que fizer ao seu marido, você faz a si mesma. Esse conselho cheio de sabedoria nos faz lembrar de Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua.
E aí, gente, Deus, nessa parte que a gente tem estudado do livro, ele deseja que o homem e a mulher sejam interdependentes, que valorizem uns aos outros, que sejam influenciados, apoiados e ajudados uns pelos outros. E aqui eu não estou falando só do relacionamento homem e mulher na questão marido e mulher. Olha como Satanás ele veio, né? Ele continua usando as mesmas táticas, ele não mudou. Porque ele ainda tenta nos vender a ideia de que tudo vai ser muito melhor se a gente tomar as rédeas da nossa vida e fazer as coisas do nosso jeito. Eu tenho certeza, se você está assistindo essa live, você já está cansada de quebrar a cabeça por tentar fazer do seu jeito. Porque Satanás ele vai falar todos os dias para jogar aí essas iscas para tentar te convencer a deixar o Senhor de lado e fazer com que você se concentre nos seus direitos, no seu jeito, na sua força, no seu potencial. Satanás ele vai usar de todas as artimanhas e ferramentas para que você tenha um espírito independente. E você tomando posse, aceitando esse espírito independente em você, você vai ficar com esse jogo do empurra-empurra. Eu sou assim porque fulano me maltratou. Eu sou assim porque eu sofri tal coisa na minha infância. Sendo que a gente precisa entregar as nossas dores, os nossos anseios, e eu não estou falando, gente, que o que você passou não merece atenção terapêutica, tratamento. Mas o que eu quero dizer é que você pode mudar isso. Satanás ele tenta fazer com que a gente enxergue os homens como inimigos, como um concorrente. Ou muitas vezes que a gente seja carente e que a gente enxergue esses homens como deuses, esperando que muitas vezes esses homens preencham esse vazio relacional que tem no seu coração que só Deus pode preencher. Quantas mulheres, gente, vivem relacionamentos abusivos porque acha que se esse homem não amar, ninguém mais vai amar, ninguém te ama como Deus. Ninguém pode preencher esse vazio relacional que tem aí no seu coração a não ser Deus. Essa aula de hoje, ela nos mostra que a gente precisa olhar para o nosso comportamento, para a nossa vida como um todo e começar a assumir essas responsabilidades e reconhecer, puxa, aqui eu estou tentando fazer do meu jeito, nessa área eu estou tentando fazer do meu jeito, nessa área também. E você comece a reconhecer isso e falar, Senhor, me ajuda. Eu não quero mais fazer do meu jeito. Eu quero que o Senhor entre e assuma o controle da minha vida, em específico essa área da minha vida, porque sozinha é muito mais difícil, mulheres. Todas as vezes, né? E você vai sempre fazer essa oração. Eu digo porque nesse momento, né, gente, a Celina pode vir a qualquer momento mesmo, e é natural que eu queira fazer do meu jeito, né? O que que é fazer do meu jeito? Ligar para o meu obstetra e falar, vamos agendar a cesárea? Mas a direção que eu recebi do Senhor foi que era para esperar o tempo dela. E eu tenho pedido ajuda mesmo de Deus. Deus, então me dê paciência, me dê sabedoria,
me dê alívio nos momentos de dores, nos momentos de insegurança, para que eu consiga esperar o tempo da Celina e não tente fazer do meu jeito. Então não é só para essa oração, você vai fazer para em todo momento da sua vida, porque como o pecado entrou no mundo, é natural que você tente fazer as coisas do seu jeito. Entende? Tá fazendo sentido? Então, se você não prestar atenção no seu comportamento todos os dias, na sua fala, no mundo, né, no mundo à sua volta, nos seus relacionamentos, quando você menos esperar, você vai estar fazendo do seu jeito. E é por isso que todos os dias pela manhã você tem que pedir para o Espírito Santo estar com você, ministrar na sua vida, ministrar no seu coração e falar, dê liberdade para o Espírito Santo, sabe? Para ele agir, para ele falar. Maria, como que é ouvir o Espírito Santo? Você, quando desenvolve uma intimidade com o Espírito Santo, você vai ouvir e você não vai ter dúvidas de que é ele ali falando com você. Mas para isso você tem que estar disponível, você tem que estar disposta a ouvir o Espírito Santo. Só que eu sei que tem muitas mulheres extremamente distraídas, ouvindo outras coisas que é totalmente diferente do que a palavra, do que Deus tem para a vida de vocês. E aí é uma escolha mesmo, tá, gente? É uma escolha. Você decide ouvir quem? O Espírito Santo? Homens e mulheres usados por Deus? Ou você prefere ouvir o seu próprio ego? Você prefere ouvir homens e mulheres que não estão te ensinando aquilo que a Bíblia, né? O contrário do que a Bíblia diz. Essa é a sua escolha essa noite. Porque tudo que você ouve, tudo que você dá liberdade, então lembra, gente, como que a gente tem fé? A fé, o que é fé? A fé, ela vem do ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então você ouve a palavra de Deus. E a partir do momento que você ouve a palavra de Deus, você passa a discorrer, então essa palavra ela entra em você, ela vai ficar ali gerando. Então hoje a gente teve essa aula. Então você ouviu, você vai ficar possivelmente alguns dias discorrendo sobre o que eu falei. Né, eu acredito no poder do Espírito Santo e que ele vai fazer te convencer, porque não sou eu que convenço, tá, gente? Não é eu que convenço vocês. Quem convence é o Espírito Santo. Então ele vai fazer você acreditar e aí você vai agir para uma mudança. Então nessa noite eu oro e peço para Deus trazer a libertação do ouvido de vocês, para que vocês realmente passem um pente fino, rigoroso no que vocês têm ouvido, nesses lugares de brecha, desses lugares que não são de Deus. Essas músicas, essas pessoas, o quanto a moda do mundo tem influenciado o guarda-roupa e feito muitas mulheres de Deus caírem, gente, pecarem mesmo naquilo que tem vestido. Ah, Maria, você é extremamente conservadora. Gente, eu tenho um estilo super criativo. Porque o Deus, ele é multiforme graça. Mas existe um limite. Quando Deus criou os céus e a terra, ele não estabeleceu um limite? Por que você acha que ele não vai estabelecer um limite naquilo que você veste? Isso não significa que existe um padrão rígido do que você precisa vestir. Mas você precisa se perguntar: qual é esse limite? Porque tem muitas mulheres caindo em pecado por não se perguntar e por não entender onde é esse limite. Porque você tem aceitado inconscientemente tudo que você ouve e vê. Você tem deixado a cultura do mundo moldar a sua vida. Por quê? Você está fazendo do seu jeito e não entregando para Deus
e dando essa liberdade para Deus fluir na sua vida. Porque você acha que do seu jeito é melhor, mas você tá aí quebrado em cacos por tentar fazer do seu jeito. E, gente, quantas vezes eu já tentei fazer do meu jeito? E eu só trouxe cicatrizes. Como eu disse, não só para mim, mas para as pessoas que estavam à minha volta também. Então hoje eu oro para que o Senhor traga libertação aos seus ouvidos, para que você faça essa oração também. Quando acabar essa live, que você faça essa oração, Senhor, eu peço por libertação nos meus ouvidos. Eu quero sair desse lugar de escravidão. Eu quero sair desse lugar inconsciente do que o mundo tem falado que é bom e deixado de ouvir aquilo que o Senhor tem para minha vida. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir aquilo que o Senhor tem para minha vida. Faça essa oração, dê liberdade para Deus entrar na sua vida. Peça para Deus descortinar lugares que estão totalmente encobertos pelas armadilhas e as iscas de Satanás na sua vida. Entregue esse fardo pesado para Deus. Você não precisa carregar isso sozinho, amém? Amém, né, Dani? Para de tentar carregar esse peso sozinha. Você não precisa. Deus ele tá te convidando a entregar esse fardo pesado para ele nessa noite. Amém? Finalizamos aqui então, gente, mais uma semana. Olha só que bênção. Estamos na metade e semana que vem a gente entra na semana 5. E aqui eu quero trazer já uma coisa muito importante, tá? Primeiro, que as nossas lives acontecem de terça-feira às 20 horas. Aconteceu da gente fazer a live nessa quinta-feira por conta do feriado de carnaval, né? E do meu mal-estar aí, que acumulou tudo. Mas eu queria parabenizar vocês que estão acompanhando, né? Que estão seguindo firmes aí nesse propósito das 8 semanas. E dizer, gente, que a partir da semana 5 você vai sentir uma vontade tremenda de parar. Espiritualmente falando, no mundo espiritual, nesse momento, existe uma guerra para que você não tenha acesso até o final desse livro. Então, eu vou pedir que você se esforce ao máximo para estar conosco nas próximas semanas, tá bom? Como eu disse, gente, pode acontecer da Celina nascer, né? Então, a data limite do nascimento dela vai dar 2 de abril, né? É a data limite, né? O limite dela sair é 2 de abril. Em tese, daria as nossas semanas aqui. Mas como eu disse para você, eu já estou com muitos sintomas desse parto, né? Que pode vir a acontecer antes. Então, a nossa live, ela só não vai acontecer se eu realmente entrar em trabalho de parto, tá bom? Mas aí, glória a Deus, é isso mesmo, Nai, tá repreendido. Estaremos aqui em nome de Jesus. Eu também, gente, eu creio que eu estarei aqui dando essa aula para vocês. E o que eu tenho pedido para Deus é que realmente ela venha antes das 40 semanas, porque eu já estou bem cansada, mas que eu pelo menos termine a aula com vocês. Então, pode ser na terça-feira que vem eu dou a aula para vocês e depois eu vou parir minha filha. Olha só que bênção. Aí eu vou parir assim tranquila, que aí até a próxima terça eu já vou estar melhor para eu cumprir aquilo que eu marquei com vocês, tá, gente? É isso. Então, vocês não estão assumindo essa responsabilidade comigo, mas é com o Senhor também, tá? É principalmente com o Senhor que vocês assumiram essa responsabilidade. Vamos orar, gente, para finalizar? Então, vamos lá. Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por mais essa aula.
Muito obrigada, Senhor, por usar a minha boca, usar a minha capacidade intelectual para conseguir trazer a tua palavra, Paizinho. Eu sou grata pela vida dessas mulheres, por todas as que irão assistir ainda essa live, Senhor, para que essa live ecoe por todos os cantos desse mundo, trazendo o verdadeiro conhecimento a respeito da tua palavra e do teu propósito inicial, do que o Senhor deseja para o homem e para a mulher. Eu queria te agradecer pela vida dessas mulheres, queria te agradecer pela minha vida, pelo meu casamento, pela vida da minha filha. Pedir que o Senhor continue protegendo a minha casa, protegendo a vida dessas mulheres também, Senhor. Nesse momento eu te peço, cubra as nossas vidas com o teu sangue, Senhor, e que nenhum mal venha atingir as nossas vidas, porque eu sei, Senhor, que nesse momento existe uma batalha espiritual com que essas mulheres parem de entender o plano e o propósito que o Senhor tem para a vida delas. Mas nesse momento agora, eu repreendo em nome de Jesus toda a armadilha contrária, toda palavra de maldição, Senhor, que está lançada sobre a vida dessas mulheres e que elas tenham, Senhor, esse espírito de ousadia, esse espírito de intrepidez para que elas acessem, Pai, aquilo que o Senhor tem para a vida delas. Nesse momento eu oro, Senhor, te pedindo, venha com a sua graça, venha com a tua sabedoria, com o teu conhecimento sobre a vida delas, para que elas consigam entender o plano e o propósito que o Senhor tem para a vida de cada uma delas. Eu peço que o Senhor esteja encorajando elas a estudarem, a se debruçarem na tua palavra, porque não é sobre o que eu estou falando, e sim sobre o que a tua palavra diz, Pai. Então, nesse momento, dê essa ousadia, essa coragem, para que elas acessem, Pai, a tua palavra e a partir da tua palavra e desse entendimento, elas vivam o plano e o propósito que o Senhor tem para a vida de cada uma. Muito obrigada, Paizinho querido, por mais essa live e que semana que vem a gente consiga estar aqui para a honra e glória do teu nome, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus esteja com você nesse momento. Amém, gente. Vou dando notícia, tá? Pode deixar que eu darei notícias. Se você ainda não entrou no nosso canal de transmissão, eu tenho compartilhado muitos testemunhos que Deus tem falado muito comigo nas madrugadas, porque eu não estou dormindo direito, né, gente? Então, as madrugadas têm sido muito ministradas ali, e lá no nosso canal eu tenho compartilhado. O link do canal de transmissão tá lá na minha bio do Instagram. Até amanhã eu compartilho o quarto e o quinto capítulo para vocês estudarem para a próxima terça-feira. Amém, meus amores? Fiquem com Deus. Amo muito vocês. Um beijo grande no coração. Tchau, tchau.